As outras coisas existem técnicas de meditação que desenvolvem essas 4 qualidades, né? Esses 4 incomensuráveis. Existem exercícios que a gente pode fazer, dinâmicas mesmo, que você se impõe para treinar esse tipo de coisa. E de verdade, das coisas que eu aprendi no Espiritismo quando eu estive lá, essa é uma das que é bem legal, que é o trabalho social, sabe? Eu acho que uma boa forma da gente sair do nosso próprio umbigo é a gente estender a mão para quem precisa. De verdade, assim, sem hipocrisia. É um jeito técnico de se transformar. Tem um yoga que chama-se assim, né? Isso é Karma Yoga. Então, existem todos esses angas do yoga e Karma Yoga é o caminho da ação correta. É o caminho de você, a cada dia, treinar sua mente para agir com excelência, sem se apegar aos frutos. Eu estou fazendo o melhor porque eu quero chegar lá nessa qualidade do melhor. Não porque eu quero que alguém me aplauda ou porque eu quero colher os resultados desse melhor. Eu quero desfrutar o processo de fazer o melhor para mim e para o todo. Isso é Karma Yoga. Eu não falo muito sobre caridade porque a mente precisa estar muito desenvolvida para falar de caridade, né? De você realmente servir ao outro pelo bem do outro sem nenhuma sombra de interesse pessoal. Mas quando você se põe a trabalhar pelo bem comum, eu não tô nem falando assim de, não, abdica de tudo e vai servir ao outro, vai dar sopa na praça. Não, assim, faz o máximo para que o seu entorno esteja bem, sabe? Se você não quer distribuir comida, seja um bom ouvinte, seja um bom amigo. Essas pequenas coisas que a gente faz diariamente para tentar ser mais solícito ao outro, quando a gente quer tanto que as pessoas sejam solícitas a nós, ajuda bastante. Eu acho que, de um jeito bem técnico, a oração de São Francisco explica isso para nós, sabe? É um poema, né? Você sabe que nem foi São Francisco que fez essa oração. É um poema francês, mas para mim ele é um manual técnico para iluminação, assim, tipo, faz isso aqui que dá certo. Então ele fala assim, fazer com que eu procure mais, consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Parece discurso moral de religião, né? Parece teologia. Mas quando ele tá te dizendo, estende a mão que você vai ver que isso te nutre de alguma forma. Mostra para si mesmo que o mundo é maior do que o teu umbigo. Essa sensação de participar do todo, ela é muito humana, né? A gente, enquanto espécie, nós somos super dependentes uns dos outros. Puxa vida, o ser humano é um dos únicos bichos que, até uma fase bem adulta, hoje em dia até os 40, depende dos pais, depende da família em volta, né? Teoricamente até os 12, mas hoje em dia isso tem se estendido. Então, assim, a nossa própria história biológica diz que a gente é codependente, que a gente precisa estender as mãos uns para os outros. Então, desenvolver essas qualidades empáticas depende de lembrar disso. Eu estava vendo, assim, surgiu de novo no Brasil com uma força absurda o pessoal estudando as ideias da Ayn Rand. E, para mim, aquilo é fruto de demência e de ressentimento, assim. A Ayn Rand? Eu tô lendo uma biografia dela. A biografia? Você leu A Revolta do Atlas? Eu comprei, mas nem abri ainda. Tem ideias muito boas. Assim, ela escreve muito bem, ela é uma filósofa que tem uma forma exímia de demonstrar certos raciocínios. A questão só é que na prática eles não funcionam. Porque assim, ela diz que o altruísmo é uma demência. Ela realmente é enfaticamente contra o altruísmo. Ela diz que o problema do mundo é o altruísmo e que o cristianismo criou essa noção de altruísmo que fez com que os fracos... É meio nietzschiano, né? Que os fracos fossem exaltados e os fortes ficassem sustentando eles. Isso nunca aconteceu. Porque o cristianismo, o cristianismo institucional, ele tem todo esse discurso do amor cristão e tudo mais, mas ele usou esse verniz do amor e da caridade para meter espadada e bala e tiro de canhão e escravizar meio mundo, sabe? Nunca foi sobre caridade. Olha que bonito, um padre jesuíta dizendo, eu estou lá indo para as aldeias indígenas para salvar as almas deles. Como? Ou vocês se convertem e a gente te mata? Sim. E aí, o que faz com que a Ayn Rand, na raiz, já esteja errada, quem vai responder não são nem os filósofos, são os biólogos e os neurocientistas. Tem um livro muito legal chamado A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard. O Mathieu Ricard, ele foi biólogo do Instituto Pasteur, o orientador dele foi prêmio Nobel, o cara tinha tudo para ser o próximo prêmio Nobel. O pai dele era filósofo famoso da Sorbonne, Jean-François Revel. E aí ele foi pro Nepal uma vez passear, quando ele era adolescente, nos anos 60. E o cara, que era o super biólogo, viu os mestres das tradições Gelupa e tal, e ficou assim, mano, isso aqui é felicidade, esse negócio aqui que eles têm, eu não conheço ninguém que tenha, me ensina. E aí ele virou um dos mais importantes meios de intercâmbio entre
as tradições espirituais, contemplativas, meditativas e a ciência, né? Então, ele foi o cara que, quando mapearam o cérebro dele, disseram que ele era o cara mais feliz do mundo, porque, assim, ele produzia à vontade, né? Ele sentava lá e produzia à vontade uma série de ondas cerebrais e uma série de estímulos em regiões ligadas ao prazer, à satisfação, que, assim, os caras falavam, mano, nem drogado dá pra fazer isso, sabe? Ele tinha o controle dessa produção. Uhum. E aí, o que é legal é que todos os mestres com quem eu converso, porque depois disso mapearam o cérebro de um monte de gente. O Ming e o Rinpoche é um deles também. Eles conseguem controlar essas ondas cerebrais que para nós são involuntárias ao bel prazer. Assim, eles sentam e vão fazendo. Teve uma hora que eles mandaram um grupo desses monges tibetanos tradicionais fazer prática de compaixão, né? Que é essa prática para cultivar essas qualidades incomensuráveis do coração. E aí começaram a registrar essas qualidades de satisfação e tal, e eles conversando, né? E aí o cientista falou assim, bom, agora vocês meditam, e o negócio subiu exponencialmente. Quando eles voltaram da meditação, o cara falou assim, agora fica normal. E eles assim, mas isso aqui é o meu normal, como que eu não fico normal? Assim, esse estado de presença e de satisfação absurdo era o normal deles. E o que o Mathieu Ricard vai falar, como biólogo, ele, o Humberto Maturana, de novo, o que eu acabei de dizer, a própria história biológica da espécie humana está fundada em colaboração e cooperação. O ser humano não existe sem a bondade uns dos outros, né? Assim, sem essa vontade deliberada da gente se ajudar. Mas eu acho que tem uma sacanagem na ideia da Ayn Rand lá, que tipo, ela faz a defesa do egoísmo, né? Um negócio Isso. assim. Mas eu acho que ela acaba dizendo o contrário, porque ela fala que se as pessoas forem egoístas, elas vão acabar sendo boas umas com as outras, porque elas vão chegar nessa conclusão. Justamente por esse altruísmo estar impregnado biologicamente na gente, não precisa de uma ideologia altruísta que a gente fique impondo, porque já é natural de acontecer? Não seria essa? Vamos lá. Eu acho que a gente tem, a priori, essas qualidades em nós, sim, mas elas precisam ser cultivadas. O que a Ayn Rand fala é porque ela gosta muito do Aristóteles, né? Então ela pega a ética do Aristóteles e dá uma pervertida, dizendo, é tudo sobre você e não sobre o mundo. Meio que as tradições meditativas, Petri, vão falar isso também. Assim, começa olhando para você. O problema não tá no mundo. O problema tá aí. Mas o problema não tá aí porque você quer ajudar o outro pelas motivações erradas. O problema tá aí porque você não se enxerga, porque te falta autoconhecimento. E aí ela usa esse tipo de argumento para justificar esse egoísmo pragmático que a gente tem visto. Esse egoísmo pragmático que vai desembocar nesse individualismo maluco que a gente tá vivendo. Sim. Uhum. Porque, tipo, é inviável que a gente seja tão individualista. E é um individualismo tão tacanho, tão ignorante, que a gente quer ser tão autêntico e tão individual, usando as marcas que o fulano usa também, porque afinal eu tenho que ser autêntico, eu tenho que usar a marca que todo mundo tá usando. Eu tenho que ser autêntico, então eu tenho que ter o melhor, o carro, tal. A gente tenta ser autêntico imitando os padrões de consumo dos outros. Uhum. E assim, é frágil, porque a gente tá sustentando a nossa ideia de ser naquilo que a gente tem. E não naquilo que a gente constrói, naquilo que a gente naquilo que a gente expressa com as nossas ideias e com os nossos atos, né? Uhum. Eu também acho que tinha muito trauma dela, né? De ter vivido na União Soviética, né? E ela se rebelou totalmente contra qualquer papo de ajudar os outros em comunidade e tal. Acho que também tem isso um pouco, né? Sim, nossa, esse era outro ponto que eu ia te falar, assim. Não dá pra ler a Ayn Rand sem considerar o que essa mulher passou, assim. E não dá pra não ter empatia por ela por isso, porque ela viveu num regime muito cruel, assim. Galera que hoje passa pano pro que rolou na União Soviética não tava lá, né? Eu tenho uma amiga... Eu tenho um monte de amigo velhinho, né? Eu sempre fui amigo de gente mais velha. E ela foi pra Rússia nos anos 70. E ela conta, olha, eu nunca vi um lugar tão triste, com pessoas tão tristes e com a vida tão vazia quanto ali. Eu tô contando a experiência de uma amiga, não tô discutindo se o comunismo funciona ou não. Eu tô dizendo que naquele contexto era justificável que a Ayn Rand tivesse um certo ódio de tudo aquilo que ela viveu. Acho que o pai dela tinha uma farmácia, e aí quando o governo soviético entrou em ação, eles tomaram o prédio, que ela tinha, essa farmácia tiveram que ficar fugindo, né? Foram pra Ucrânia, e aí, enfim, ela conseguiu ir embora. Mas a irmã dela ficou e achava legal a União Soviética, tanto que elas brigam, né? Isso, profundamente. Porque o que acontece? A ideia da revolução passa pelo seguinte, de quebrar com o conceito de posse pessoal, de novo, né? O pessoal do comunismo vai dizer que eu tô falando besteira, que ninguém vai entrar pra tomar teu PlayStation ou teu Fusca. Os caras vão reagir esse vídeo aqui. Não, e não é nada disso que eu tô dizendo, gente. Eu sei bem, assim, eu fiz filosofia, eu li Marx, tá? Calma aí. Um abraço, Luigi. Desculpa qualquer coisa. Respira, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo assim,
na prática, para a revolução acontecer, você vai ter que quebrar vários ovos para fazer esse omelete. Você vai ter que quebrar todo um conceito de propriedade privada e de meios, de posse dos meios de produção para poder fazer esse negócio acontecer. E um monte de gente vai ficar infeliz com isso, né? Então eles vão dizer, mas aí na conta você está fazendo com que uma elite privilegiada perca para que todo mundo ganhe. Sim. Beleza, na ideologia funciona. Mas de novo a gente volta no Krishnamurti e pensa, certo? Como é que a gente faz para incutir isso como um valor intrínseco em cada indivíduo? Para que ao invés de revolta e ressentimento, brote sim vontade de a gente cooperar com todo mundo. Tem um padre que falou... Eu nunca lembro o nome desse cara. Mas ele dizia assim que o dia que o ser humano estiver pronto para o socialismo, ele não ia mais precisar dele. Olha que foda, cara. Tipo, interessante. Né? Porque o dia que você estiver pronto mesmo... para viver em comunidade, ajudar o teu próximo e cooperar com o teu próximo, você não precisa de uma ideologia te dizendo para fazer isso. Você vai fazer. Simplesmente acontecer, né? Não vai ser chegando no poder, usando as ferramentas do sistema sujo, né? Para alcançar isso. E aí é o que tá, né? Dá pra gente fazer isso com essa forma do mundo como a gente construiu? Eu acho que não. Eu acho que o jeito que a gente construiu a realidade agora, nesse mundo esse mundo hipercapitalista, né? Que o Byung-Chul Han fala... Eu acho que é muito difícil, porque... Vocês leram O Admirável Mundo Novo? Pouquinho. Não fui inteiro, não. É bem legal. Você sabe o lance do Soma, né? Que a sociedade utópica usava uma droga para viver sempre, aparentemente, em satisfação. E aí nunca se revoltar com as injustiças. Porra, a gente vive isso, tá aí, ó, do nosso lado. Nosso smartphone, todo esse jeito de estar hiperconectado, de extravasar as nossas revoltas e as nossas indignações com um tweet. É um jeito ótimo de direcionar a capacidade criativa e transformadora do ser humano pra ela não ser nada. Né? Então você tá puto com uma injustiça, você vai lá e fala assim, filho da puta, no Twitter e tal, e aí você fica apaziguado com isso. Mas na prática isso não muda nada. Não fez porra nenhuma.